A gente vai ter uma aula muito, muito, muito dinâmica, tá? Vai ser uma aula rápida, mas de um conteúdo de um valor absurdo, que vai ajudar muito vocês, não só quem é iniciante, mas quem já trabalha com CMC, né, com modelagem, porque eu vou relembrar vocês de algumas coisas que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para vocês. Essa técnica, essa ferramenta, esse produto que a gente vai falar que é o CMC, é ele que vai fazer toda a diferença no seu trabalho, tá? E essa parte que às vezes eu sei que vocês têm um pouco de preguiça, né? Um pouco de inimizade com o coitado do CMC. Então hoje eu tô aqui para fazer esse relacionamento dar certo, para dar match entre vocês, para vocês fazerem uma amizade sincera, profunda. Então aproveita que eu tô aqui para fazer esse link entre vocês, tá? Para fazer vocês perderem o medo, vocês se entenderem de uma vez por todas com o CMC. CMC é esse potinho aqui, ó. Na verdade ele não é o potinho, ele é o que tem dentro do potinho. É um pó que a gente conhece muito na confeitaria, porque ele serve principalmente pra gente que trabalha com pasta americana como espessante, como é como se ele fosse um secante, um estabilizante. Ele serve para trazer estruturação, para ajudar a gente a estruturar as nossas modelagens. Ele não tem cheiro, ele não tem sabor. Ah, mas CMC, mas pode comer? Ah, mas a pessoa não vai achar ruim? Ah, mas você tá vendo? Alguma vez na sua vida você comeu bala jujuba e você pensou assim, ai, que gosto de CMC que tem essa jujuba. Pega a embalagem. Pega a embalagem. Mesmo? Não, aqui na embalagem tem CMC, não vou comer balinha, não. Nunca, não é mesmo? Nunca você pensou isso. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui dele, não vou pegar muito, não vou fazer graça, né? Óbvio. Gostoso, delícia? Não, pra mim não tem sabor. Ele é uma... É assim, ele... Ó, ele ficou na ponta da minha língua uma gelatininha. Uma gelatininha, né? Só. É. Mas não tem sabor. Não. Como é que vocês olham e vocês já batem o olho e sabem que uma modelagem não tem CMC? É aquela modelagem que tá com o pescocinho tombando. Sabe aqueles bichinhos que você olha, às vezes, um bolo e você tem vontade até de chorar de dó, que você fala, meu Deus, a criatura ficou lá um tempão pra fazer aquele bolo, né? Horas fazendo, assa uma massa, faz um recheio, aí monta o bolo, aí espatula, cobre bolo, aí vai lá e faz modelagem. Pra não fazer direito, não botar o CMC, aí vai lá e bota a modelagem em cima. Dá uma hora, o bichinho tá aqui, ó. Vou fingir como se eu fosse ele. Ele começa, ó. Ele começa a derreter. Vocês acham que eu ia conseguir fazer uma modelagem de Wandinha, assim, sem ter estruturação? Porque eu trabalhei com estruturação de CMC e também respeitando o tempo de secagem também, porque nada adianta fazer as coisas pela metade, não é mesmo? Pega essa. Não existe nenhum motivo para a gente não querer usar o CMC nas nossas modelagens. E aí, vamos lá. Mas, Manu, agora me diz uma coisa. Você já me falou tudo isso, só que eu continuo sem saber como que eu vou usar o CMC. O que adianta você me falar tudo isso? Calma lá, eu não terminei ainda. Vamos chegar lá. Então, vamos lá. Para a gente conseguir fazer essa aplicação da forma correta, a gente vai sempre pegar a pasta americana e antes de qualquer coisa, a gente vai sempre mexer com ela. Porque a pasta vem, ela tá em estado de repouso, né? Ela tá lá quietinha, dormindo, e aí você vai mexer com ela. Ela tem um tempinho ali, uns segundos para ela abrir bem o olho, assim, dar uma acordada. Então, você precisa mexer com ela. Com o calor da mão, com esse movimento aqui, a gente devolve essa elasticidade para ela. E aí sim ela tá pronta para receber o que ela precisa receber para a gente trabalhar, tá? E quando eu sei a proporção ideal para cada coisa, né? Primeiro, eu preciso entender. É um 2D? É um 3D? Qual que é a quantidade de pasta? Para qual finalidade é essa modelagem? Eu vou colocar no pirulito? Eu tenho quanto tempo para ela secar? Tá chovendo? Não tá chovendo? Né? Ela vai estruturar alguma coisa? Quem tá me ouvindo pode parecer assim, nossa, mas que trabalheira, eu tenho que pensar nisso tudo. Isso é igual andar de bicicleta. Você vai subir na bicicleta a primeira vez e você vai se embananar toda.
Na terceira vez, você nem lembra mais como você começou. Você simplesmente faz. Então, assim, eu separei aqui um pedaço de pasta americana tradicional, tá? Uma pasta branca que eu comprei pronta. Não tem CMC. Eu vou simplesmente colocar o CMC aqui e fazer bolinhas, tá? Para mostrar para vocês a quantidade, mais ou menos, né? Uma quantidade aproximada. Aí vocês podem também pensar o oposto, né? Nossa, mas não quer dificultar a minha vida, não. Eu dou uma base para vocês, só que eu deixo vocês em alerta, tá? O que é em alerta? É tensa? Não, não é tensa. É preparada, sabe? Eu vou dar uma média para vocês, uma base, mas eu deixo vocês em alerta. Porque, gente, que a prevenção, ela não sai cara, né? Não é boa a gente ser prevenida. A gente já tá ligeira. Então, assim, olha, eu sei que a partir disso vai dar bom, mas eu vou ficar de olho. Porque... Então, eu vou pegar aqui a minha pasta americana. Vamos pensar que a gente vai fazer uma bolinha, tipo aquelas bolinhas do bolo. Então, eu vou pesar na minha balancinha de precisão aqui, ó, uma bolinha de 15 gramas. Tá? 15 gramas de pasta americana. E aí, eu vou colocar o meu CMC. Primeiro, eu vou mexer, né, com essa pasta, devolver toda a elasticidade natural dela. E aí, eu vou colocar o meu pó de CMC pra gente modelar nossa bolinha, tá? Então, para essas 15 gramas, eu vou usar a minha balança aqui só para mostrar para vocês. É só referência. Uma referência, tá? E também para mostrar que muitas vezes é até difícil ter essa referência, porque às vezes a quantidade que a gente usa, ela nem pega na balança o peso, nem na de precisão. Então fica muito subjetivo, né? Como que eu vou contabilizar isso por colher? Mas qual colher? Porque a minha, às vezes, também já é muito grande porque eu vou usar. Então, é muito difícil mesmo essa referência. Por isso que eu gosto de falar que vocês vão aprender isso fazendo. E é super simples, tá? Então, aqui, ó, 15 gramas. Vou fazer a tara da balança, que zera todo o peso que tá aqui em cima. E aí, eu vou colocar a quantidade aqui para uma bolinha bem seca, tá? Deu 0,4 gramas de CMC. Quase meia. 0,4 gramas para 15 gramas de pasta americana. Isso é uma base, uma referência especificamente para essa bolinha, tá? Então, eu vou pegar aqui, coloquei o pozinho aqui dentro da minha pasta. Agora, eu vou misturar esse pó aqui. Às vezes, quando a gente mistura, a gente tem a sensação que vai dar tudo errado, porque num primeiro momento parece que a pasta fica molenga, grudenta, aí cai um pouco de pó na base, a gente vem e carimba aqui junto, ó, com a pasta americana e gruda todo esse pó de volta aqui. Aí, quando você continua mexendo com ela já passa desse ponto da meleca para uma consistência mais firme, você nota que você já precisa de mais força, ó. Eu já preciso de mais força para puxar e para ela abrir, tá? E aí, misturou completamente o CMC, eu venho aqui, ó, nessa parte da minha mão, como se eu fosse bolhar um brigadeiro. Posso fazer até uma leve conchinha aqui, ó, para manter nessa parte, que não tem a marca de dedos. E aí, com pressão aqui, ó, e às vezes até um pouquinho de velocidade para dar uma aquecida, eu vou bolear e depois eu venho soltando a pressão. Quando eu venho soltando a pressão, eu consigo chegar numa bolinha perfeita, tá? Por quê? Porque aí ela já não pega nem mais na minha digital. Porque quando a pasta tá sem CMC e eu começo a mexer com ela, eu vou passando calor para ela, a minha mão esquenta essa pasta, ela vai ficando cada vez mais mole, e aí cada formato que eu tento fazer, vocês já viram muito aquela expressão, né? Você arruma uma coisa e piora a outra? É isso que acontece. Que aí você vai modelar uma cabeça, aí quando você chega na testa, você estragou toda a bochecha. Quando você modela a frente, estraga toda a parte de trás. Porque ela tá mole, né? Então, além de tudo isso que eu falei, ainda tem esse aspecto de textura, né? Da modelagem. Ó, então eu vim soltando aqui a pressão e eu chego numa bolinha perfeita, retinha, lisa.
sem vinco, sem rachadurinha, sem nada, tá? E aí eu vou pegar um palitinho de dente. Ó, observa que tá aqui, ó, no meio da minha mão. Eu não trouxe aqui pra perto dos meus dedos, onde tem marca, tá? Aí eu venho aqui, entro com esse palito girando, sem apertar, bem devagarinho. Quando ele chega mais ou menos lá no meio da minha bolinha, eu viro ela e aí eu coloco pra secar aqui no meu isopor, tá? Porque às vezes vocês querem fazer bolinhas e aí você vai lá, não põe o CMC, né? Porque a maioria que faz a bolinha torta faz isso. Não põe o CMC ou não põe o suficiente. Aí modela, não consegue deixar redonda nunca, porque não tem CMC. E aí, além de tudo, ainda quando coloca pra secar, pega e coloca em cima de alguma coisa. E aí, o que acontece, gente? Isso não sou eu que tô dizendo, é uma reação da física mesmo. Ela vai pesar, ela tá mole, ela vai pesar aí embaixo, vai fazer aquele formato retinho, vai fazer a bundinha da bolinha, né? Se não tiver problema pro que eu vou usar, tudo bem. Eu cansei de fazer bolinhas assim que eu usei para muitas coisas, inclusive essas, porque em alguma parte não vai ficar visível mesmo e tudo bem. Mas se eu quiser uma bola perfeita, eu preciso deixar secando assim, sustentada no palito. E para ela secar sustentada no palito, ela tem que ter o CMC na quantidade, na proporção correta. Porque senão eu coloco aqui no palito, o que acontece? A bolinha cai pelo palito. O palito fura essa bolinha, né? Então, aqui eu consegui uma bolinha perfeita. E nessas mesmas proporções eu faria uma cabecinha, eu faria vários outros tipos de modelagem, tá? E aí, para cada coisa, a gente tem uma aplicação. E eu vou dar uma dica aqui, que eu não gosto muito dessa palavra dica, porque a dica eu tenho a sensação sempre que ela diminui a grandeza do conteúdo. Então, quando você quer treinar essas proporções, essas quantidades, o que acontece? Você vai pegar um pedaço de pasta, né? Como eu tenho aqui, ó, um pedaço de pasta. E aí você vai pegar e vai pesar lá. Faz esse teste com a bolinha de 15 gramas que a gente modelou agora aqui. Separa lá umas 5 bolinhas de 15 gramas, vai. 4 tá bom, mas 5 melhor ainda. E aí você vai colocando em cada uma quantidade de CMC e fazendo esse processo que eu ensinei aqui. E colocando para secar, né? Por quê? Porque aí você vai entender como que ele reage e qual a proporção ideal para aquilo que você precisa, tá? Não falei para vocês que era teste, né? E por que teste? Porque é melhor você testar em bolinhas e treinar o olho, treinar essa proporção com bolinhas, do que esperar chegar uma encomenda de uma personagem assim para você treinar, né? Você não vai treinar isso com a encomenda do seu cliente, né? Então você pega as bolinhas de pasta e vai treinar lá o CMC, a secagem, como que isso vai se comportar, né? E é isso aí, meu povo. Um beijo, amo vocês e até a próxima.